Crown. Pronto. Certo. Então, gente, enquanto vocês vão chegando aí, sejam muito bem-vindos, tá bom? Vamos ter uma... Oi, Séfora, tudo bem? Nós vamos conversar aí sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser esclarecedor para muita gente e que muita gente vai ter agora, vai ter um respiro, né? Em muitas situações difíceis aí, vocês vão ter um respiro e conseguir resolver o caso de uma forma que talvez vocês não tinham pensado até então, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Pronto. Então, qual é o tema da aula de hoje, né? Endocrown, o que é e quando vale a pena fazer. A gente vai conversar sobre isso. Antes da gente começar mesmo, né? Eu queria falar para vocês o seguinte. Não sei se vocês se lembram, não sei se a maioria de vocês aqui é antigo ou se a maioria são mais novos, né? De menos tempo de profissão, mas nós somos a odontologia há um tempo atrás. Vou virar aqui para mim. Oi, doutor Alexandre Tateyama, tudo bem? Que honra, gente. Nossa, tem até um professor aqui assistindo a gente. Muito obrigada aí pelo prestígio, tá bom? Então, gente, antigamente, os dentistas mais antigos vão confirmar isso que eu estou dizendo, mas antigamente, qualquer defeito no dente, qualquer cavidade, cárie, fratura, enfim, qualquer cavidade que não pudesse ser restaurada por uma restauração de amálgama, que era o material que se tinha na época, né? Qualquer dente que precisasse de uma restauração que não desse para fazer a amálgama. Por que, professora, não ia dar para fazer a amálgama? Porque a cavidade às vezes era muito grande, né? Ele não tinha a opção, antigamente não existia a opção, por exemplo, da gente fazer uma onlay, não existia a opção nos dentes anteriores de se fazer uma faceta. A única opção que existia era coroa. Então o dente tinha um problema? Tinha. Era um problema assim, que não dava para fazer uma restauração direta, né, de amálgama, que era o que tinha na época, então ele virava coroa. Então imaginem vocês, antigamente, muitos dentes que hoje seriam indicados para onlay, ou para inlay, ou para uma overlay, ou para uma faceta. Antigamente não tinha conversa, o dente virava o quê? Uma coroa. E isso tem uma razão, eu vou explicar essa razão para vocês aqui. Antigamente, os adesivos que existiam não eram capazes de suportar as forças mastigatórias, né, naturais. Então, como não dava para confiar no adesivo, a gente tinha que confiar no quê? Tinha que confiar no encaixe. E uma coroa depende do encaixe, né? Depende da retenção mecânica. A gente tem ali um preparozinho bem bonitinho, né? E sobre o preparo a gente cimenta uma coroa. Tanto é verdade que o cimento que era usado antigamente nessas coroas era um cimento fosfato de zinco, né? Que não é adesivo, ele não cola no dente, ele simplesmente faz uma retenção ali, né? Por fricção e a coroa fica ali. Então a coroa, ela depende muito do encaixe. Quando eu falar retenção mecânica, entendam que é o encaixe ali. A coroa depende muito da retenção mecânica. Agora um bloco, né, uma onlay, uma overlay, uma faceta, por exemplo, mas hoje a aula é sobre dentes posteriores, né? Uma onlay, ela não tem um encaixe que faça ela ficar firme ali, né? Ela é apoiada totalmente em adesivo. Então, se o adesivo não for bom, a onlay vai soltar, né? Como antes não existia esse adesivo bom, então tudo virava coroa, certo? Hoje em dia, a gente tem outras alternativas, como eu falei para vocês, né? A gente tem essas restaurações, que são as chamadas restaurações parciais, porque a coroa é uma restauração total. O que é uma restauração parcial? Por exemplo, inlay, onlay, overlay, faceta, e a que vocês vão aprender hoje, que eu não tinha falado com vocês até então, essas são as restaurações parciais, e das restaurações totais tem a coroa e, agora sim, as restaurações totais, né? É a coroa total, e tem um outro tipo de coroa total que até então vocês não conheciam, ou eu nunca tinha falado, que são as endocrowns.
quando a gente olha de fora, quando a gente olha um dente, por exemplo, sem ver a radiografia, a gente não tem como saber se aquilo dali é uma coroa ou se aquilo dali é uma endocrown. Por quê? Porque depende da retenção, depende do formato interno dessa coroa. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Já agora no início da aula. E que diferença é essa? Como que a gente vai saber? Agora eu vou passar para vocês aqui. Olha, aqui vocês estão vendo uma coroa convencional, Marcela está perguntando se vai ficar gravada. Vai sim, Marcela. Pode ir atender seu paciente tranquila que vai ficar gravada, tá bom? Bom atendimento lá para você. Então aqui nós temos nesse desenho uma coroa convencional. Tudo que tá com essas bolinhas aí, ó, foram a coroa que tá adaptada em cima de um preparo. Então isso é uma coroa convencional. Imaginem que essa coroa tá sobre dentina, então a dentina tá toda aí grudada, a coroa tá toda grudada em dentina. Agora vamos imaginar que a dentina foi perdida, não tem dentina mais. Então às vezes nessa situação eu vou colocar o quê? Vou colocar um pino. Então imaginem aí um pino com um núcleo de preenchimento e a coroa sobre o núcleo de preenchimento. Então vamos de novo. Aqui eu tenho uma coroa, né? E aqui eu tenho uma coroa também, só que sob um pino, né? Em cima de um pino. Então, agora esse é o desenho de uma endocrown. Vejam que a coroa, vamos voltar lá na coroa. A coroa convencional, ela fica aí em cima do preparo. Agora, se eu olhar aqui a endocrown, a retenção fica para dentro, né? Ela é muito maior, né? A retenção fica para dentro. Dentro de quê? Dentro de uma cavidade que já existe, né? Que é a câmara pulpar do paciente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o conceito de endocrown é uma coisa muito simples. É o contrário de uma coroa total, né? Olhando por dentro, claro, porque se a gente olhar por cima, por fora, né? A gente vai achar que é a mesma coisa. Mas a gente olha aí e aí a gente vê a diferença, né, entre uma e outra. Isso não é difícil, não é isso que eu vim aqui falar para vocês. Eu vim aqui falar para vocês, como fazer isso, e 2, como não, ao fazer isso, causar, por exemplo, o enfraquecimento do dente e depois culminar com a perda do dente. Isso é o principal, né? E aí, vou falar agora alguns conceitos, né? Por exemplo, a endocrown, ela é uma restauração monobloco. O que significa uma restauração monobloco? Ela não é uma restauração que está apoiada em cima de um núcleo de preenchimento ali, que também foi uma restauração de resina, por exemplo, a própria dentina do paciente. Ela é uma coisa só, é como se a estrutura de retenção dela, que no caso é dentro da câmara pulpar, e a estrutura externa dela, que é ali na superfície mastigatória, nas superfícies lisas, elas são uma coisa só, são feitas do mesmo material, que normalmente este material é uma porcelana, né? Mas a gente vai chegar lá ainda quando for falar de materiais. Então, o núcleo e a coroa estão em um corpo único e não separados, como é convencionalmente, né? E nós temos 2 tipos de retenção. 2 sistemas vão fazer essa endocrown ficar colada. Vou voltar aqui para mim. Uma é a retenção macromecânica, ou seja, ela é o formato geométrico da câmara pulpar e da coroa, a forma como ela está encaixada ali dentro, isso é a retenção macromecânica. E temos também a retenção micromecânica, que é o sistema adesivo que a gente usou, né? Que fez ali aquelas micro-retenções na dentina e no esmalte, e aí depois penetra os monômeros ali, os monômeros endurecem, né? E vira ali aquela camada adesiva, certo? Aqui a gente tem um artigo que eu trouxe pra gente discutir, que fala restaurações endocrown, uma revisão sistemática e uma meta-análise. O que esse artigo fala? Ele fala que, na conclusão desse artigo, eu até sublinhei aqui para vocês, ele fala o seguinte, que essas endocrowns, elas podem ter uma performance similar ou até melhor do que os tratamentos convencionais usando pinos intrarradiculares, restauração de resina direta ou inlay on-lay, restaurações inlay on-lay. Então vejam, eu quero que vocês, eu quero tirar da cabeça de vocês essa ideia de que endocrown não é bom fazer, que
é sempre melhor eu colocar um pino e tudo. Não, aqui tá dizendo pra gente justamente o contrário, tá dizendo que pode ter o mesmo resultado, ou às vezes um resultado até melhor do que uma coroa total. Mas mais pra frente eu vou dizer pra vocês qual é meu critério de decisão, né? E aí, sim, vou falar na verdade agora, né? O próximo slide aqui. Qual é a indicação? Quando é que eu opto por fazer uma endocrown e não fazer uma coroa convencional? Quando eu tenho, por exemplo, um espaço interoclusal limitado. Então, imagina que você está preparando uma coroa. Aí fez lá o preparo de uma coroa de molar. Aí, como sempre, você pede o paciente para morder, para ver qual é o espaço disponível que eu tenho ali, imaginando, né, o espaço que o protético tem ali para poder colocar o material restaurador. Quando eu peço o paciente para fechar, ele quase toca no núcleo que eu coloquei. Tudo bem, não é problema nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha broca e vou rebaixar o núcleo. Só que nesse caso, onde falta espaço interoclusal, é aquele caso que você vai pegar a broca para poder abaixar ali o núcleo e você vê que o núcleo já está muito baixo. Então, se você pensa, se eu abaixar mais um pouquinho o núcleo, vai ficar tudo ao nível gengival ali, ó, sem nem aquela elevaçãozinha que eu preciso para poder apoiar a minha coroa. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que, em vez de fazer essa retenção para cima, entendam isso, em vez de fazer essa retenção para cima, vou fazer a retenção para baixo. Então a minha coroa, ela não vai apoiar aqui em cima do preparo, ela vai apoiar embaixo. Embaixo do quê? Ou dentro do quê? Dentro da câmara pulpar, tá bom? Outra situação também que a gente precisa, que eu também opto por fazer endocrown. Já falei para vocês a primeira, quando eu não tenho espaço interoclusal. E agora eu vou falar para vocês a segunda. É quando as minhas raízes não são, eu não consigo colocar pino dentro da minha raiz. Professora, quando que eu não consigo colocar pino? Vou te dar um exemplo. Quando você começa a desobturar e a broca trava. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo. A broca não passa dali de jeito nenhum. Mesmo que você tente mudar a inclinação e tudo. Eu vou arriscar? Eu vou, por exemplo, como algumas pessoas podem pensar em fazer, pegar uma broca longa em alta rotação e tentar desobturar aquele canal ali, vocês estejam certos fazendo isso, vocês vão acabar perfurando o canal, né? E aí condenando aquele dente. Então, quando a gente vai desobturar um conduto e ele para ali, é bom, principalmente a gente que não é endodontista, a gente é protesista, a gente não tem assim aquele raciocínio complexo que o endodontista tem, né, sobre os canais radiculares, então eu vou parar. E aí você pode pensar, nossa, mas não desobturei o suficiente para colocar um pino aqui, e agora, como é que eu vou fazer, né? Então, nesses casos, né, ou então quando a raiz é muito curva também, o pino não tem como curvar o pino, né? Então não tem como o pino entrar dentro da raiz. Então nesses casos assim, é desfavorável, a gente não consegue colocar um retentor. Então eu não vou ter a retenção que eu teria do pino, que é o retentor intrarradicular. Então eu vou buscar outras formas de retenção. Que outras formas de retenção seriam essas? Usar as paredes internas da câmara pulpar, fazendo uma endocrown, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, vou falar agora sobre os materiais. Quais são os materiais mais indicados? Em primeiro lugar vem a porcelana, e os artigos mostram isso. E em segundo lugar vem a resina. Ué, professor, então eu posso fazer endocrown de resina? Pode. Você molda do mesmo jeito que ia fazer um de porcelana, avisa o laboratório que é de resina, isso vai ter um custo menor para você, você pode repassar esse custo menor para o seu paciente também, tá bom? Então pode ser feito nesses dois materiais, mas usualmente é mais indicado a gente fazer de porcelana. Agora vocês podem ter uma dúvida que é comum, vocês podem falar assim, professora, mas a câmara pulpar, muitas vezes, ela não é divergente. E ela precisa ser divergente, é lógico, porque eu vou colocar uma restauração indireta ali, e se a restauração é indireta, ela vai ter que, as paredes têm que ser divergentes, e aí às vezes a parede da câmara tá assim, e você precisa de uma envergadura assim. Então, o que você vai fazer? Se tiver assim, ó, você não precisa vir desgastar tudo para fazer isso, não. Se não for favorável ali no dente, se você não precisar daquele espaço, enfim. O que você pode fazer? Preencha de resina flow aqui, ó. Preencha de resina flow nessa região, porque aí sim você vai ter uma parede divergente, certo? Professora, melhor resina flow ou melhor resina convencional? Pode usar a resina flow, ela é mais fácil para escoar, desde que seja de boa qualidade. Se você não tem uma resina flow de boa qualidade, aí é melhor usar a resina composta. E aí, com a própria espátula, você vai dando o formato da cavidade divergente que você precisa ali dentro da câmara pulpar, certo?
Uma coisa muito importante, professora, mas a câmara pulpar do meu paciente é muito rasa. Eu posso aprofundar? Não, tá? Essa é a primeira coisa importante que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, não façam isso de pegar, quando vocês forem pegar uma broca para poder passar dentro da câmara pulpar, vocês nunca vão, vocês vão na direção das laterais, de colocar, né, o formato ali das laterais, mas nunca tentando aprofundar em direção ao assoalho da câmara, né, tentando aumentar a profundidade da câmara pulpar. Por quê? Porque o que está ali logo embaixo? A furca do dente. E muitas vezes na furca, a gente tem pouca estrutura. E eu vou deixar muito fino ali, se ficar muito fino, vai fraturar. Professora, fino até quanto? 2 milímetros. E outra, se você vai pegar um dente que já tinha uma coroa, que já tinha um núcleo, aí tá fazendo, por exemplo, um retratamento de canal, e aquele dente é um dente fragilizado, com a furca bem fininha, com o assoalho da câmara bem fininha, ele não é indicado para endocrown mais, porque você vai colocar ali e provavelmente vai fraturar. Afinal de contas, a gente está colocando um material rígido, né, dentro da câmara pulpar ali. Então, a gente tem que ter um dente que suporte isso. E o dente que vai suportar isso é o quê? É um dente que tenha 2 milímetros na câmara, no assoalho de câmara pulpar. Professora, não estou entendendo o que você está falando, mas não consigo visualizar. Então, eu vou passar aqui, vou colocar para vocês verem a imagem do computador. Vejam essa setinha. Agora, eu vou tirar aqui o celular para poder mostrar. Vejam essa setinha aqui, ó. Eu preciso ter 2 milímetros aí. E aí é por isso que eu não posso pegar uma broca e ir aprofundando, porque aí os meus 2 milímetros já era, né? E aqui, ó, nas paredes residuais, é sempre interessante, é sempre melhor que eu tenha aqui as paredes residuais aqui de até 1,5 milímetro, né? Então eu preciso ter um mínimo aí de paredes residuais para que eu tenha essa configuração dessa cavidade. Afinal de contas, nesse caso, a gente não conta só com o adesivo, a gente conta também com a retenção macromecânica, né? Com a geometria do preparo. Então, ó, aqui, nesse artigo, ali é a referência do artigo, né? A gente tem um desenho muito interessante, onde a gente vê perfeitamente a nossa parede lateral ali, né? Que está sustentando também a coroa, e vê também a região de furca, né? Que deve ter aí 2 milímetros, como eu falei para vocês. Agora, outra coisa que eu quero dizer, deixa eu voltar aqui para mim, é o seguinte. Onde a gente tem boa indicação, onde a gente vai fazer uma endocrown e vai ficar seguro, né? Sabendo que ela vai ser bem feita, vai durar, aí é nos molares. Nos pré-molares, os artigos mostram que a gente tem menos... Nos pré-molares a gente tem... Pronto. Nos pré-molares a gente tem muito menos chance de dar certo do que nos molares. Por quê? Porque há duas coisas. Uma que a câmara pulpar do pré-molar, ela é mais estreita, mais atrésica, né? Então eu não tenho tanto lugar ali para ter retenção. E outra que o braço de alavanca vai ficar muito maior, porque um pré-molar é mais alto do que um molar, né? Então lembra disso. Endocrown é mais indicado para molares do que para pré-molares. E raciocina aqui comigo. Muito provavelmente nos molares a gente tem maior risco de ter espaço interoclusal reduzido quando a gente compara com o pré-molar, né? Então, se no molar eu tenho um espacinho, lá no pré-molar eu vou ter um espaço um pouquinho maior, né? Pela própria configuração das nossas arcadas, né? A gente tende a ter mais espaço em pré-molares. E os artigos mostram uma taxa maior de falha nos pré-molares, contraindicando aí esse uso, né? Claro que cada caso é um caso, mas a regra geral é isso que eu estou falando para vocês. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é o seguinte: muitas vezes, dentro da câmara pulpar, principalmente ali no assoalho da câmara pulpar, quando a gente vai fazer o preparo ali, a gente encontra uma dentina esclerótica. O que é a dentina esclerótica? É aquela dentina mais escura, né? Aquela dentina que a gente vê que foi contaminada ali ao longo do tempo. E às vezes até uma dentina mais endurecida, né? Mais enegrecida. Essa dentina, ela é ruim para a nossa cimentação. Então, a adesão ali é ruim. Então, por isso que a gente tem que também fazer uma geometria de preparo bem adequada para a gente não confiar só no adesivo. Afinal de contas, esse substrato é pior para a adesão. Claro que se você fez ali o acesso, né?
e aquela dentina tá limpinha, perfeita, então provavelmente você não vai ter problema com isso, porque não tem dentina esclerótica, então a adesão ali vai ser perfeita, tá bom? Vai ser a melhor possível. E agora eu vou falar para vocês do menor para o maior, qual é a chance de sucesso em relação à configuração da cavidade, né? A gente vê aqui, ó, na primeira, que é chamada classe 1, que a gente vê aqui, ó, pronto. Nessa classe 1 aqui, a gente tem as paredes da câmara pulpar bem altas. Então, a minha chance de sucesso aqui é muito grande. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você tiver uma coroa igual a essa daqui, ó, não vai colocar pino. Para que você vai colocar pino se você tem tanta retenção assim dentro da câmara pulpar? Mesmo que não tenha o espaço interoclusal reduzido, você não precisa colocar pino numa situação dessa. Numa situação dessa, que já é uma classe 2, já cai um pouco a sua chance de sucesso, mas ainda você tem, ainda tá indicado, né? Quando tá nessa situação aqui, ó, que a gente vê que não tem aquela parede, né, de dente natural, nem na vestibular, nem na lingual, ou seja, quando você chega aqui na classe 3, aí na minha opinião, é melhor colocar um pino e fazer da forma convencional. Porém, se você não tem condições de colocar esse pino, por quê, professor? Por causa das raízes, né? Ou se você até tem condições de colocar o pino, mas não tem a altura para fazer o núcleo de preenchimento, e essa altura do núcleo de preenchimento você precisaria de ter um espaço interoclusal adequado, então se você não tem, aí você vai fazer a endocrown, porque é o melhor a ser feito nesse caso, mas saiba que nesse caso você tem menos chance de sucesso do que nesse, por exemplo, ou nesse, que são situações onde a gente ainda tem dente remanescente, né, e tem a câmara pulpar aí com mais espaço para retenção, tá bom? E agora, deixa eu me organizar aqui. Eu vou falar para vocês sobre um artigo, que é aquele mesmo artigo que eu coloquei lá no início, para vocês verem. O que fala nesse artigo? Ele pegou 99 casos, então os pesquisadores estudaram 99 casos e mediram a taxa de sucesso. E a taxa de sucesso dessas endocrowns, agora entenda, veja que nesses 99, a maioria era classe 3, ou seja, a maioria era daqueles que não tinha nada, né? Não tinha aquelas paredes grandes de dente ali para dar retenção. Então é um dado muito importante para a gente, porque se esse artigo fosse feito só com caso fácil, aí a resposta, a taxa de sucesso dele não seria muito aplicável para a gente, não seria muito confiável, né, para a nossa prática clínica diária. Mas nesse artigo, que a maioria foi classe 3, né, foi que o autor chamou de classe 3, que é aquela que tem pouca estrutura dentária em volta, né, do dente. Nesses 99 casos, a gente teve uma taxa de sucesso de 89%. Então, isso é muito. Então, a endocrown é confiável, professora? É confiável. Siga os passos corretos. Quais são os passos corretos? Na sequência da aula eu vou falar, né? Siga os passos corretos e aí você vai ver que a gente tem como ter bons resultados, né, fazendo. E, então, professora, se 89% falhou, deu certo, então 11% falhou. Dessas falhas, dá pra gente saber quais falhas são essas? Dá, porque o artigo trouxe aqui pra gente também. 10 dentes falharam, né, ali se é 89%, enfim, né, gente, não vou fazer conta de matemática aqui não, senão eu vou me embananar e vou passar vergonha, né, mas enfim, 10 dentes falharam. Desses 10 dentes que falharam, o motivo para a maior parte das falhas, que foram 3 falhas, então desses 10 dentes, 3 dentes falharam por doença periodontal. Veja que o dente falhar por doença periodontal não é um problema do procedimento que foi feito, né? Então, tá bom. Aí, dois dentes deles foram descimentação, soltou, né? Soltou um pedaço. Então, aí já é soltou um pedaço, não, soltou endocrown. Aí já é um problema nosso, né? Do nosso procedimento. Mas outras 2 falhas foi uma lasca menor, né? Que a gente chama, que foi tipo uma fratura da endocrown, do material restaurador como um todo, que poderia acontecer se fosse onlay, se fosse coroa total. Então também não é um problema, né, assim. O outro foi recorrência de cárie. Recorrência de cárie pode dar cárie também em qualquer procedimento.
E o outro que teve uma falha foi uma fratura maior. Aí sim, essa fratura maior pode ser que seja por causa do procedimento, né? Por ser uma endocrown, é isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Então agora que vocês já têm bastante conhecimento teórico, né, e embasamento científico para fazer, a gente começa, já entenderam o que é, já tem o embasamento científico, então agora a gente começa no passo a passo mesmo. O que faz primeiro, o que faz depois, qual broca que usa, como fazer um provisório, né, que me perguntaram isso também. Então eu vou ensinar tudo isso para vocês aqui agora. Primeira coisa, para o preparo, quais são as brocas que nós usamos? Eu uso para fazer uma endocrown apenas duas brocas, a 2135 e a 3131. A 2135 é essa aí que vocês estão vendo, que é a mais compridinha. E a 3131 é igual essa daí que vocês estão vendo, que é mais quadradinha, menorzinha, só que ela é mais larga ainda do que essa. Essa aí que eu consegui foto para colocar, eu acho que ela é uma 2121 ou 2120, né? Uma coisa assim. E só que não é, ela é igualzinha, só que é um pouquinho maior, tá bom? Por isso que eu coloquei a foto que dá para vocês entenderem perfeitamente. Professora, onde que eu uso aquela broca ali, a 2135? A 2135 você vai usar aqui, ó, para fazer esse chanfro, né, que tem lá próximo à gengiva, né? Esse chanfro que a gente faz lá na cervical do preparo. Então é para isso que serve a 2135. E a 3131 serve para quê? Serve para a gente fazer, para a gente passar dentro da câmara pulpar, deixando as paredes divergentes, né? E o assoalho reto. Professora, mas vai desgastar o assoalho? Você não falou que não deve aprofundar? Realmente, não deve aprofundar, mas planificar a gente pode. Embora, na maioria das vezes, eu faço essa planificação com resina flow lá no assoalho da câmara pulpar. E depois eu venho com essa broca desgastando apenas resina flow. É uma forma de eu evitar um desgaste desnecessário e fragilizar essa região que já é frágil, né? Então, depois que eu uso as brocas, então vamos recapitular aqui as brocas. Deixa eu virar pra mim, gente, peraí só um pouquinho. Pronto, vamos recapitular as brocas. Eu uso duas brocas. Uma que é a 2135, que é uma troncônica de extremo arredondado, longa, né, mais longa, e a outra é a 3131, que é uma meio quadradinha assim, uma broca de onlay, né, que normalmente a gente chama aquela broca lá de broca de onlay. Aí eu vou usar a 2135 para fazer chanfro próximo à cervical, se for o caso, né, se o preparo, dependendo do dente, precisar, né? E a outra, que é a 3131, eu vou usar por dentro para fazer as paredes da câmara pulpar ficarem divergentes e o assoalho da cavidade ficar reto. Lembrando que não necessariamente para dar essa conformação para a câmara pulpar eu preciso de desgastar a estrutura dentária sadia. Eu posso preencher essas áreas com resina flow ou resina convencional. Lembrando que se você tiver uma resina flow boa, pode usar a resina flow. Se a sua resina flow é ruim, é melhor usar uma convencional. Como é que eu sei se minha resina flow é boa ou é ruim? Normalmente pelas marcas e pelo preço aí. A gente sabe as resinas flow boas, normalmente elas são mais caras, né? E aí, tá, você vai preencher essas áreas ali. Outra coisa que a gente vai fazer logo em seguida, pensa numa coisa. Quando a gente vai fazer uma endocrown, a gente não depende também da retenção micromecânica? A gente não depende só da macromecânica, igual é uma coroa convencional, que pode ser cimentada até com fosfato de zinco, que não tem retenção micromecânica nenhuma, né? No caso da endocrown, a gente precisa da retenção micromecânica, que no caso é o quê? A adesão. E a gente já sabe que quando a gente faz o selamento imediato da dentina, ou seja, quando a gente termina de cortar ali uma dentina, a gente já passa o primer, já passa o adesivo e passa uma camada de resina, flow, a gente sabe que a adesão vai ser muito melhor. Então, já que eu vou precisar de adesão, vou depender de adesão, é melhor eu ter a melhor adesão possível. E como que eu faço para ter a melhor adesão possível em dentina? Eu faço o selamento imediato da dentina. Quem tiver dúvida sobre isso, eu tenho uma aula, acho que mais de uma aula no YouTube, só sobre selamento imediato da dentina, tá bom? Depois que eu fiz o selamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o refinamento das margens do preparo. São duas frentes diferentes aqui do que eu vou falar. Uma coisa é refinar o preparo por dentro. Então, eu vou deixar a cavidade pulpar bem divergente, do jeito que eu preciso. Vou deixar o assoalho reto, vou deixar a superfície ali, né, entre a câmara pulpar
e a parede externa ali da coroa reto, vou refinar. E outra coisa, que eu falei que era 2 frentes, a outra frente muito importante é você passar uma broca tirando todos aquele possível adesivo que ficou ali em cima do esmalte. Porque quando eu vier cimentar alguma coisa, que no caso é Endochrome, sobre aquele preparo, eu quero que o esmalte esteja desnudo, né? Que o esmalte esteja limpo. E ali a gente vai passar o ácido, criar as micro-retenções no esmalte e o imbricamento micromecânico vai acontecer ali. A gente não quer que o esmalte esteja encoberto por sujidades ali do nosso selamento imediato, tá bom? Que o selamento imediato é para ser feito apenas em dentina. Então, toda vez que você terminar o selamento imediato da dentina, você vai pegar uma broquinha e passar no esmalte para limpar o esmalte. Em resumo, é isso que eu quis dizer. Depois, a gente vai fazer a moldagem, né? E a moldagem eu recomendo que seja em 2 passos com silicona de adição. Lembrando que quando você for injetar a silicona leve, é muito importante que você preencha toda a câmara pulpar ali, toda a cavidade que você tem, né? Para evitar bolha nessa região, já que essa região é fundamental para o desenho, né? Da Endochrome depois. Imagina se dá uma bolha ali, depois depois não consegue adaptar direito. Provisório, como que eu vou fazer um provisório? Vou falar, virei aqui porque um aluno até me perguntou. Primeira coisa, muito cuidado, a gente tem que isolar bem. Isolar com vaselina ou isolar com manteiga de cacau, que eu também gosto de usar. Essa é manteiga de cacau de farmácia mesmo. Mas não vai isolar só com gel hidrossolúvel, porque é insuficiente, tá? Muitas vezes, mesmo isolando com gel hidrossolúvel, gruda. Por que gruda tão fácil? Por que tem que ter tanto cuidado para isolar? Porque nós acabamos de fazer o selamento imediato da dentina. Então, se a gente não isolar, a nossa restauração que vem ali em cima, por exemplo, o provisório, né, vai grudar e no dia de colocar, no dia de cimentar a coroa definitiva, o provisório não sai. E aí, se você usar a broca, você estraga o preparo, acaba com a adaptação, né? Então, por isso que a gente tem que fazer um bom isolamento, né? E quando for cimentar, tem que usar um cimento provisório. Cimento provisório, um Temp 100, né? Um Temp Bond, Relax Temp, né? Existem essas opções aí no mercado. Então, a gente cimentar com cimento provisório. Nada de cimentar com resina flow, por exemplo, provisório de faceta, que às vezes, quando não teve envolvimento da dentina, eu cimento com resina flow, que é mais estético. Mas nesse caso aqui, a estética não é importante pra gente. Então, por isso é melhor usar um cimento provisório. Até porque ele nem poderia usar a resina flow, porque ela tem afinidade com o adesivo, né, que a gente acabou de passar ali no selamento imediato da dentina, certo? Então, é isso. E técnica para se fazer o provisório. Pode usar a técnica da bolinha, que eu particularmente não uso, não gosto. Você pode usar a técnica da muralha, né? Você faz uma muralha ali, ou a partir do enceramento, ou a partir do próprio dente do paciente, coloca a resina bisacrílica e leva ali aquela resina para ela tomar aquele formato, né? Aquela forma, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais uso. E se você quiser, veja que isso que eu tô falando não é errado, né? Se você quiser, não é por preguiça. Se você quiser, pode deixar sem provisório, não tem problema nenhum, porque a dentina já tá toda selada, né? A câmara pulpar tá devidamente vedada, né? A entrada dos condutos, né? Tá vedada. Então pode deixar sem provisório e é uma área que não é uma área estética, né? Deixo sem provisório, depois eu solicito ao laboratório que me entregue aquela coroa com mais agilidade e aí sim eu vou cimentar e ficou ali sem provisório, não tem problema nenhum, tá bom? Em onlay, por exemplo, muitas vezes em dentes posteriores, onlay que eu fiz o selamento imediato da dentina, muitas vezes eu deixo sem provisório. Professora, mas se for dente vital não vai ficar com sensibilidade? Não, porque você já fez o selamento, né, da dentina. E aí, cimentação, como que eu faço no dia da cimentação? Preferencialmente sob isolamento absoluto, por quê? Porque eu lembro do que eu falei para vocês, eu dependo muito da adesão. Então, se eu dependo muito de adesão, é bom que essa adesão seja feita num ambiente livre de umidade, né? Então, o isolamento, se for possível, é bom que seja feito. Preparo da peça, você vai preparar da forma como você prepararia uma faceta ou uma coroa convencional. Se for de resina, de uma forma, se for de porcelana, você vai colocar de outra forma, né? Que vai ser o ácido fluorídrico, depois silano, depois adesivo. Adesivo é opcional, no caso. Depois você vai preparar o substrato, que vai ser ali jatear com óxido de alumínio, ou então passar uma bolinha com álcool ali para limpar, né? E passar ácido no esmalte.
e aí você vai cimentar com um cimento resinoso dual. Por quê, professora? Por que eu não posso cimentar com Variolink Vinir, com Relax Vinir ou com resina aquecida? Por que não é recomendado? Não é recomendado porque o fotopolimerizador, a luz, vai precisar passar por uma espessura muito grande ali, né, da coroa. Então, nesse caso, é muito melhor que a gente use um cimento que vai endurecer, que ele vai polimerizar, independentemente de ter resina, de passar a luz ou não, né? E o cimento dual, ele é muito bom por causa disso. Então, o cimento de escolha para a gente cimentar uma EndoCrown é o cimento resinoso dual, certo? E aí, gente, terminamos, né? Muito obrigada. Uma foto aí do Tarcísio. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Espero que vocês tenham gostado. Vou começar a ler os comentários aqui. Deixa eu ver desde lá de cima. Aqui, professor Alexandre falou, muito bom, excelente conteúdo. Se os alunos acompanhassem seus vídeos, nem precisariam fazer especialização. Olha, eu falo muito isso, muitas vezes algum aluno pergunta assim, ô professora, eu tô querendo fazer uma especialização, me indica uma? Aí me dá uma vontade de falar assim, eu não indico nenhuma, acho que você não devia fazer especialização. Pode fazer vários cursos muito bons, né? Por exemplo, os melhores daquela área, faz os cursos, vai aprendendo sozinho, muitas vezes vai ter muito mais aproveitamento do que na especialização da forma como ela é feita hoje, né? Então, hoje alguns casos eu oriento dessa forma. Não estou dizendo que não deve fazer, todo curso a gente aprende alguma coisa, né? Mas quando é um caso assim de um aluno que quer aprender rápido, enfim, em alguns casos específicos, eu acabo falando para não fazer especialização nenhuma, até porque hoje nós temos tanta disponibilidade de conteúdo, né? Então é verdade aí, eu concordo com isso. Vamos ver aqui. Rebeca me mandou um coraçãozinho, tudo bem, Rebeca? Amanhã tem curso. Yasmin, minha auxiliar, sempre fala que eu nunca mando oi para ela, hoje eu tô mandando aqui oi, Yasmin. E deixa eu ver aqui. Eu vou passando aqui os nomes, tanta gente aqui me seguindo, fico tão feliz. Paulo, César, Sebastião tá falando, deixa salva, cheguei um pouco atrasado. Não tem problema, tá? Vai ficar salva no IGTV, vocês vão poder assistir tudo. Rafaela mandou um coraçãozinho também, Laiane. Pessoal, eu queria fazer um fechamento aqui com vocês, tá bom? Um resumão aqui de tudo que a gente falou. É assim, primeira coisa, eu posso, se eu tiver um espaço interoclusal pequeno ou se eu não conseguir colocar pino no dente por algum motivo, a EndoCrown é uma alternativa segura. A gente tem artigos que falam que pode ter a mesma performance ou até melhor do que uma coroa convencional com pino, né? Então, essa alternativa é uma alternativa segura. Quais são os pontos críticos aqui que eu preciso tomar cuidado? Primeiro, quanto mais alta for minha câmara pulpar, mais chance de sucesso eu tenho, né? Quanto mais alto for minha férula, ali for a minha retenção, melhor. Então, aquelas que já estão muito baixinhas, a gente tem menos chance, né, de sucesso, e isso depende da anatomia do dente, né? Cada dente tem uma anatomia, e do grau de destruição do dente também. Então, esse é um ponto. E outro ponto é a gente evitar de fragilizar a região mais crítica de um molar, por exemplo, que é na região de furca. Então, eu não posso ficar aprofundando muito ali no assoalho da câmara pulpar. Alternativas para eu não desgastar mais o dente. Ao invés de você desgastar para planificar, você planifica com resina flow ou resina composta, tá bom? Outra coisa que eu quero falar também aqui, as taxas de sucesso são maiores em molares do que em pré-molares, então esse tipo de coroa a gente deve deixar para fazer em pré-molares, né? E a gente precisa muito de adesão nesses casos. Então, precisando de adesão, eu preciso fazer selamento imediato da dentina, de preferência cimentação sob isolamento absoluto, tudo que a gente puder fazer para que aquela camada adesiva seja mais confiável, né? Milena está falando, professora, parabéns pela excelência em ensinar, muito grata por suas aulas. Que bom, Milena, eu fico muito satisfeita que eu sei que muitos de vocês estão aproveitando e fico muito feliz quando vocês me mandam mensagem no direct e falam assim, professora, fui fazer um caso, igual uma aluna uma vez escreveu, fui moldar, fui seguindo direitinho o que você falou e a moldagem ficou perfeita, eu vim aqui só para falar isso.
Isso é o grande motivação aí do meu trabalho aqui, de continuar. Sempre que eu estou estudando um tema, por exemplo, esse tema Endo-Crown, nem é um tema que eu faço muito, vocês estão vendo aí que eu nem tenho foto de caso clínico, as poucas que eu já fiz, eu nem fotografei, porque eu só faço quando realmente não dá para fazer a convencional, ou quando eu tenho uma situação muito favorável, né? Que é raro acontecer isso. É raro ter um espaço interoclusal tão diminuído, é raro ter uma que não dá para colocar pino, enfim, tudo aquilo que eu já falei aqui é raro. Então eu não faço muito. Mas por que foi o tema dessa live aqui hoje? Porque é o que eu estudei essa semana, é o que eu estava lendo. Por quê? Porque eu preciso saber como fazer, preciso saber quais são, onde eu preciso ter atenção, né? Onde não posso arriscar para ter algum problema. Porque quanto mais eu leio sobre isso, o dia que aparecer para mim, eu já sei. Então, como eu estava estudando, lendo esses artigos que eu mostrei para vocês, aí por isso eu vim aqui ensinar para vocês também, porque a gente vai caminhando juntos, a gente vai crescendo juntos, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, tá bom? Vocês que mesmo com tantas lives aí sempre estão aqui assistindo comigo, eu fico de verdade feliz de saber que vocês estão estudando, que isso é muito importante para o futuro, né, da profissão de vocês, e fico muito agradecida também, tá bom? Um abraço e até quinta-feira na live da semana que vem, tá bom? Tchau, um beijo!